Oi, sabia que a gente tem um Instagram? É o 100.tia. Lá você encontra resumo de tudo que a gente fala aqui. Ah, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo de todas as vezes que tiver vídeo novo, tá bom? O assunto de hoje é orações subordinadas adjetivas. Assim como as outras orações subordinadas, as orações adjetivas, elas vão acontecer quando eu tenho um período composto, ou seja, quando eu tenho mais de um verbo na oração. Na verdade, são duas orações formando um período. Eu vou ter uma oração principal e uma outra oração, ou seja, um outro verbo. Só que esse outro verbo agora, ele vai ter o papel de caracterizar um substantivo da oração principal. Diferente das orações substantivas, que utilizam conjunções integrantes para se conectar às suas orações principais, as orações adjetivas elas vão utilizar um pronome relativo, que vai ser assunto do próximo vídeo a ser postado depois desse. Tudo acontece da seguinte maneira. Suponha que nós temos aqui duas orações independentes, dois períodos simples. Os políticos são honestos e os políticos merecem respeito. Eu quero que vocês observem o fato de que eu tenho aqui, nos dois casos, eu tenho um sujeito simples, cujo núcleo é políticos. O os vai ser adjunto, adnominal, eu não vou marcar aqui, mas eu vou puxar as setas, ok? Então eu tenho o mesmo núcleo do sujeito, o os fazendo o papel de adjunto, adnominal desse núcleo, e eu tenho aqui, no primeiro caso, o núcleo do predicado vai ser honestos, que é uma característica do sujeito que está lá no predicado, por isso ele é predicativo do sujeito, e o são é verbo de ligação. Isso aqui é um predicado nominal, portanto. Do lado de cá, eu quero dizer que alguém merece alguma coisa. Logo, o núcleo do predicado é merecem, é o verbo, e se o verbo é o núcleo do predicado, o predicado é verbal e o sujeito aqui simples de novo. E quem merece, merece alguma coisa. Merece respeito, merece dinheiro, merece honra, merece xingamentos. Então, não repete nenhuma palavra nesse complemento obrigatório, objeto direto. Com isso, a gente faz a análise sintática completa dessas duas orações, desses dois períodos. Bem, o que acontece a partir daqui? Eu tenho no predicado nominal um predicado que informa uma informação, uma característica a respeito do sujeito. Enquanto o predicado verbal, ele tem como foco informar algo que aconteceu ou algo que esse sujeito praticou, sofreu. É um verbo significativo, é um verbo de ação. Agora, observe, desde criança, quando a gente aprende a falar português, nós utilizamos as orações adjetivas. Todo mundo sabe que a união dessas duas orações vai ser os políticos que são honestos merecem respeito. Observem o seguinte, eu tenho aqui, ó, os políticos merecem respeito. E eu tenho aqui que são honestos. Observem, esse que, o que ele faz na verdade? Ele substitui o sujeito dessa primeira oração que está no alto da folha. Observe, os políticos são honestos. Os políticos merecem respeito. E quando que ou qualquer outra palavra assume a função de substituir um termo que morfologicamente é classificado de maneira diferente, ou seja, aqui eu tenho um substantivo. E aqui, teoricamente, o que a principal função dele é ser uma conjunção, mas aqui ele está funcionando como um
pronome. E é justamente isso, por estar substituindo esse sujeito aqui, o que vai ser encarado como pronome. Não é um pronome qualquer, ele é um pronome relativo que é responsável por introduzir orações adjetivas. Observe que não é qualquer político que merece respeito, são aqueles que são honestos. Ou seja, essa oração que está marcada aqui no meio entre colchetes, ela, na verdade, demonstra uma característica desses políticos, ou seja, uma característica do substantivo que está na oração principal. Essa é a função das orações adjetivas. Nós vamos ver agora como que a gente vai classificar e interpretar essas orações. Então, observe, eu tenho os políticos que são honestos, merecem respeito. Para eu poder encontrar o sujeito dessa oração, né, desse verbo principal, que no caso merecem, eu preciso perguntar quem para esse verbo principal, porque eu quero contar, afinal de contas, aqui que alguém merece alguma coisa. Essa é a informação principal, essa é a oração principal desse período aqui. Então, o que eu quero que vocês observem? Quem merecem? Quem merecem? A resposta precisa ser completa para achar esse sujeito. A resposta completa para isso é os políticos que são honestos. Agora, se eu tiver uma cópia dessa oração aqui, e nessa cópia dessa oração eu tiver essa informação que são honestos, entre vírgulas, diferente do que as tias falam por aí, vírgula não serve para respirar. As vírgulas, elas têm marcação sintática. Então, se eu perguntar aqui, quem merecem respeito? A resposta vai ser os políticos. Essa informação aqui entre vírgulas vai funcionar como se fosse um parêntese. Estaria caracterizando. Já essa daqui vai funcionar como se fosse, de fato, parte do sujeito. Uma característica que não está separada sintaticamente do núcleo do sujeito. Então, o que eu quero que vocês observem? Que, nesse primeiro caso aqui, quem merecem respeito? Não há vírgulas. Então, a resposta completa é os políticos que são honestos. Somente os honestos merecem respeito. Logo, eu posso dizer que essa oração, que são honestos, já que ela não está separada por vírgulas, ela restringe o significado da palavra político. Por isso eu digo que ela vai ser uma oração subordinada. Subordinada porque ela completa, oração porque tem verbo, subordinada porque ela completa um termo da oração principal, e ela vai ser adjetiva porque, afinal de contas, nós estamos caracterizando a palavra políticos, que é um substantivo, e a função de caracterizar os substantivos é dos adjetivos. E ela, então, é uma oração porque tem verbo, subordinada porque ela completa a oração anterior, adjetiva porque ela caracteriza um substantivo, e eu vou dizer que ela é restritiva. Afinal de contas, não são todos os políticos. Ela restringe o significado para que apenas os honestos mereçam respeito. Diferente dessa segunda, que ao colocar essa vírgula, a exclui, digamos assim, do sujeito, e eu digo que os políticos merecem respeito, mas eles não merecem respeito por si só, eles merecem respeito porque são honestos. É como se essa oração adjetiva ela desse uma explicação. Ela explica quais são esses políticos. Ela nos dá uma característica deles. E quais seriam essa característica? O fato de eles serem honestos. Mas não são só os honestos que merecem respeito. São todos. Logo, ela explica algo a respeito desse substantivo. Então, ela vai ser oração, porque tem verbo. Ela é subordinada porque completa, ela é adjetiva porque ela está dando a característica de um substantivo, e ela vai ser explicativa porque ela explica, ela dá uma característica que explica algo a respeito
desse substantivo em relação à oração principal. Vamos facilitar? Algo que algumas tias dizem, mas não são todas, e que facilita bastante o entendimento a respeito disso. A oração adjetiva restritiva não tem vírgula, e a oração adjetiva explicativa tem vírgula, ok? Com isso a gente encerra esse vídeo e no próximo nós vamos falar a respeito dos pronomes relativos, que é a parte desse assunto que mais cai em provas, principalmente de concursos públicos, ok? Aguardo vocês lá. Não se esqueçam, siga o Instagram, @sentia, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Até logo!